Próxima atração, Grandes Temas. Mais uma produção da TV Universitária. Grandes Temas. Oferecimento Adurne, Associação dos Docentes da UFRN. Uma história de lutas e conquistas no processo de consolidação e democratização da UFRN e na valorização do professor. Adurne 30 anos, um passado de vitórias, um presente de mudanças e um futuro de novos rumos para o movimento docente. Viva este momento. Associe-se e dê continuidade a esta história. Um sindicato plural, democrático e propositivo. Adurne, 30 anos. Olá, boa noite. O programa Grandes Temas de hoje volta ao ar, ao vivo, para debater o que é notícia no Brasil e no Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, um assunto que voltou à tona ao noticiário potiguar e nacional, o sexoturismo. Quem são as principais vítimas desse tipo de turismo e como solucionar a questão? Para debater o tema de hoje, nós contamos com a presença de Jolúzia Batista, militante do movimento feminista representando o coletivo Leila Diniz, Sayonara Dias, coordenadora político-pedagógico da Casa Renascer, Gisele Cruz, assistente social, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Zona Leste, e Berenice Bento, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFRN e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar Tiresias. Contamos também com a presença do cartunista Ivan Cabral. A todos bem-vindo e obrigado aqui pela participação. Ivan, obrigado aí pela sua participação no nosso programa. E você que está em casa também pode participar. É só ligar para os nossos telefones 3215-3248 e 3342-2442. Você pode fazer a sua pergunta e também pode mandar e-mail. Anote aí, grandestemas@tvu.com.br. Você já pode fazer a sua pergunta e também participar do debate conosco. O turismo é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Rio Grande do Norte e em Natal, mas existem turistas, muitos deles estrangeiros, que visitam a capital potiguar em busca de algo mais, além do calor e das belezas naturais. Confira numa matéria produzida pela nossa equipe de reportagem. Natal, cidade do sol, das dunas, conhecida internacionalmente pelas belezas naturais e pelo clima agradável. A cidade atrai visitantes de todo o mundo, mas não são apenas esses atributos que trazem alguns desses turistas à capital potiguar. Prostituição e droga a gente sabe que em todo lugar tem, né? Então, se tem lá fora, tem aqui também. Nas ruas de Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos da cidade, não é apenas o famoso Morro do Careca que chama a atenção. Durante a noite, a atração por aqui parece ser outra. A Prefeitura tem conhecimento, a Secretaria de Turismo tem conhecimento da exploração de menores na orla de Ponta Negra? Tem, claro. Isso existe em todas as cidades do Brasil. Como em outras cidades turísticas espalhadas pelo mundo, a prostituição é apenas parte de um problema mais sério, que envolve tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e, principalmente, a exploração de crianças e adolescentes. Apesar das evidências apontarem para o envolvimento de menores nos esquemas de exploração sexual, as autoridades municipais afirmam que o número de casos vem diminuindo na cidade. Aqui em Natal já tivemos um problema mais sério em alguns anos atrás, mas hoje já não tem tanta demanda. Infelizmente, houve uma reportagem a nível nacional que ressaltou Natal na situação, mas não é um caso que chega a preocupar a gente. Bom, nós vamos começar aqui a matéria aproveitando o Grandes Temas, aproveitando exatamente o que foi falado na matéria. E eu queria lançar exatamente aqui a pergunta ao grupo. Nós acabamos de ver, né, uma pessoa ligada ao oficial, né, falando que não é tanto quanto se imagina ou quanto é divulgado a questão do sexoturismo, a questão de aqui em Natal, né, ter o sexoturismo como uma coisa muito forte. Vocês fiquem à vontade para comentar o que foi falado na matéria. Boa noite a todas. Boa noite. Quer falar, Jolúzia? Falo. Eu acho que foi uma afirmação bastante feliz dele,
Porque pelo menos eu acho que há 15 anos o Natal vem ciclicamente enfrentando esse problema, sempre que tem um pico, né, de alta estação. E eu acho que agora nós temos um dado a mais, que é justamente os preparativos de Copa 2014. Então, tendo a pensar que a gestão pública e os órgãos de operação da justiça, né, que diz respeito sobretudo à questão da infância e da adolescência, precisam se preparar melhor, né, e ter mais claro e ter mais compreensão desse problema, porque eu acho que as coisas que ele diz realmente foram assim difíceis, não é? Eu só queria talvez fazer uma diferenciação, porque eu acho que são diferentes abordagens do que envolve a dinâmica do turismo sexual e as mulheres adultas e o envolvimento de crianças e adolescentes. Então eu acho também que aqui em Natal existe uma confusão muito grande em relação a isso, que aí eu acho que, por exemplo, o coletivo Leila Diniz tem uma posição em relação à criminalização das mulheres, né? Inclusive vocês lançaram uma nota de repúdio, né? Em função daquela matéria exibida no Fantástico. Exatamente, nós consideramos que aquela nota, a matéria do Fantástico foi altamente, assim, como é que eu posso dizer, desqualificadora, inclusive da própria abordagem da imprensa. Ela foi sensacionalista, sem profundidade, operou assim no nível mesmo do senso comum, não trouxe nada. Ela só fez assim agravar a opinião, estigmatizar, aumentar o preconceito em relação à própria cidade, né? Não só em relação às mulheres. Mas, de qualquer maneira, trouxe o tema à tona, né? Criou o debate. Trouxe o tema à tona de algo que já está colocado há muitos anos. Há muitos anos, Na verdade, é sempre o muito do mesmo, né? O muito do mesmo, a mesma repetição, não tem... E eu acho que eu concordo totalmente com você, assim, há uma grande confusão, uma grande mistura. O que é turismo sexual? O que é exploração sexual de criança, quem são crianças, quem são adolescentes, quem são mulheres que têm agência, que não são vítimas, que têm condições de falar. Não foram entrevistadas as mulheres, as narrativas de vida daquelas mulheres que estavam trabalhando, né? É trabalho sexual, daí eu acho a importância de realmente, para parar de criminalizar, tem que legalizar o trabalho sexual das mulheres, é um trabalho, né? Semana passada, pela primeira vez na história do Brasil, uma travesti profissional do sexo teve seus direitos reconhecidos no INSS. Ela vai pagar a aposentadoria, pagar lá mensalmente e vai se aposentar como trabalhadora sexual. Então, a matéria que não contribui em nada, que a mulher fica na posição de vítima e o outro que vem fazer turismo, né, como agressor. Veja, como o monstro e tal. Turismo sexual é extremamente uma rede. As meninas não ficam na rua. Tem o taxista que está envolvido, tem a rede de hotéis, né? Tem o agente. É uma rede muito mais complexa do que aquela coisa absolutamente simplista que foi apresentada ali no... E tem mais um efeito. Acho que o efeito é passar a tratar o estrangeiro sempre como um potencial pedófilo. Tem um efeito no imaginário de o turismo sexual, a exploração sexual de crianças, né? E uma aversão a esse outro que passa a vem aqui explorar as nossas mulheres, né? Quer dizer, a questão é, qual que é a diferença do turismo sexual, das pessoas, dos homens que vêm comprar sexo, né? Que contratam um serviço. Então, não vou falar aqui de crianças, eu vou falar de trabalhadoras sexuais. Qual que é a diferença de um homem que vem da Itália, que vem da Grécia, comprar sexo, comercializar desejos, fantasias, né, de um brasileiro? Eu não entendo, na verdade, não, porque o turismo sexual, né, dos estrangeiros que vêm. Então, acho assim que tem E quando a gente passa a escutar as narrativas das mulheres que são trabalhadoras sexuais, existe uma escolha, existe uma agência, não são mulheres vítimas, não, né? Pena que não tem nenhum aqui na nossa roda para conversar e falar dessa experiência, do que significa. Porque são vítimas, porque elas negociam preços locais, né? Nada é feito assim, vou te pagar tanto. Depende, tem tabela. E quem é que está ganhando nessa história toda? Não, acho que eu tenho que abrir. Não, então, pergunta aqui ao grupo. E assim, diferentemente do que acontece quando a gente está falando de crianças e adolescentes, está se tratando de crianças e adolescentes, né, nesse mercado do sexo. Inclusive, aí também concordo com o Joluzi quando ela traz que foi a reportagem do Fantástico, ela veio de uma forma totalmente equivocada
quando traz tudo no bolo só, tratar da questão da droga, a questão da exploração de criança e adolescente e da prostituição. Só levantou a poeira de uma forma bem superficial. Exatamente, né? Embora são coisas que podem estar relacionadas à droga, com a prostituição, mas são coisas que precisam de um tratamento específico, cada questão dessa, né? E aí, quando a gente fala da exploração de crianças e adolescentes, e aí a primeira reportagem, né? A infelicidade de um gestor público, né? Ao tratar de uma forma tão banalizada e naturalizada o que é um crime, né? E aí a questão e traz sequelas para o resto da vida dessas crianças e adolescentes, sem nenhuma perspectiva e nenhuma compreensão do que significa direitos humanos de crianças e adolescentes. Tem uma afirmação sua, né, que a existência da exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes não é nova. Não faltam informações sobre isso, falta estrutura para combater, né? Você fez essa afirmação. Exatamente, foi na reportagem que teve, né? Porque, inclusive, nós já sabemos, nós já temos conhecimento, como já foi falado aqui, há 15 anos ou mais que se trata dessa questão, né? Que há estudos, há pesquisas e que a gente tem, não precisa, a olho nu, a gente ir para a Praia de Ponta Negra, a gente ir para a Praia do Meu, para alguns lugares mais, vamos dizer assim, históricos da situação de exploração sexual. Aqui em Natal, da criança e da adolescente, nós temos como identificar essa situação. Então, o que está faltando são os levantamentos desses pontos, os que já são pontos de exploração, os que são vulneráveis, como a Polícia Rodoviária Federal já fez esse levantamento, e um processo de fiscalização, né, para que, de fato, identifique essas redes e possa estar desvendando essas redes e responsabilizando os responsáveis por toda essa questão, né? E há um mapeamento, não há? Sim, há um mapeamento, né? A Polícia Rodoviária Federal, como eu falei, ano a ano faz um mapeamento. Existe hoje o Disque Denúncia Nacional, onde um Disque Denúncia gratuito e, inclusive, dados de fevereiro desse ano aponta o estado do Rio Grande do Norte como o que mais denuncia situações de violência contra crianças e adolescentes, e não é só violência sexual, né, mas também violência sexual. Então, assim, existe. É só fazer a junção desses levantamentos e, de fato, pensar numa ação mais efetiva para esse enfrentamento. Mas eu queria colocar uma questão que talvez, na verdade, existe, da percepção de quem acompanha já há muito tempo, acho que a Casa Renascer também tem essa avaliação, existe uma fragilidade muito grande do método, da própria política pública em enfrentar a questão. Sim, quer dizer, não é sempre políticas paliativas. Eu acho que desde a década de 90 que essa questão se instalou em Natal, que existe uma tentativa, mas, sinceramente, na nossa avaliação, nunca foi assim na raiz da questão, porque tem as dimensões econômicas, mas também tem as dinâmicas socioculturais. Eu acho que tem muito esse apelo em cima do que é hoje o padrão sexual do brasileiro, né? Então, assim, de como nossas mulheres e as adolescentes se comportam. Então, na minha opinião, cria, assim, vulgarmente falando, assim, você junta a fome com a vontade de comer, a necessidade, né, a vontade de mobilidade social, que é o que passa pelas mulheres, né, a vontade de viajar, de ter uma outra perspectiva, uma outra oportunidade na vida. Então, as limitações socioeconômicas e o mercado, né? Então, assim, a política, eu acho que também essa concentração de renda que tem no Brasil, em Natal, então, mais nas cidades nordestinas, contribui muito para esse clima. E eu acho que aí a gestão pública não consegue um pouco dialogar com isso, fica muito engessada. E dá a impressão de que, se há preocupação por parte do poder público, ela passa mais pela questão estética, digamos assim, da preocupação de com isso, Natal não receber tantos turistas mais, mas não com a preocupação mais profunda, né, de como é que isso vai, e o que é que isso vai reverter. Uma abordagem que a gente chama de higienista, que há muito tempo atrás tinham combis que recolhiam crianças na rua, mulheres. É uma abordagem profundamente equivocada. E corre o risco de na Copa acontecer isso, né? Com toda certeza. Asepsia, né? Asepsia social. Exatamente. E a gente compreende, assim, para falar de exploração de crianças e adolescentes, a gente tem que compreender os diversos contextos em que há essa exploração sexual, que ela não é só nas ruas. Inclusive, assim, há todo, como a Berenice colocou, né, toda uma rede,
né, que vem desde o taxista, de agenciadores, dos hotéis, as agências que exatamente faz essa articulação direta com outras agências de turismo aqui. Então, assim, há toda uma teia, né, desse desenvolvimento e dessa rede de exploração. E como hoje está cada vez mais sendo trazido pela mídia, sendo publicizado, essa questão essa problemática da violência sexual e da exploração sexual, então está cada vez mais sendo velado as formas dessa exploração sexual. Sim, o que eu ia colocar que, como que o Berenice falou, a questão que vocês também tocaram no assunto dessa diferenciação da confusão que há entre a exploração de crianças e adolescentes e a prostituição em si de mulheres adultas. Mas também não pode haver a confusão, mas também não podemos esquecer que muitas dessas mulheres, elas foram abusadas sexualmente, elas foram exploradas até chegar a essa situação. Podem não ser todas, mas muitas passaram por essa situação. E outra questão é que, assim, eu, enquanto poder público aqui, sou assistente social, sou coordenadora de um CREAS, e, assim, nós trabalhamos com a questão da exploração sexual contra criança e adolescente, também com relação à exploração de jovens, não mais adolescentes. E, assim, você citou até a questão das combis, de recolher e tudo. E, assim, o nosso trabalho hoje é um trabalho educativo, que o trabalho da Secretaria de Assistência é o trabalho educativo, é o trabalho de conscientização e de estar atendendo essas famílias e encaminhando para os serviços que podem estar dando alguma resposta para a situação. Hoje nós temos uma parceria com o Sistema S, que é com o SESI. Nós trabalhamos com um projeto titulado de Vira Vida. Esse projeto ele trabalha com jovens de 16 a 22 anos que estão em situação de exploração sexual. Então, assim, nós acompanhamos a família, fazemos atendimento com as famílias, até encaminhamos para cursos de capacitação. Centro Público, que é o órgão da Secretaria que trabalha com a questão do emprego. E o SESI, em contrapartida, trabalha com o adolescente, também oferecendo o curso de capacitação para o adolescente e o jovem. Eu queria fazer eu acho esse projeto Vira Vida um dos projetos mais ousados que se construiu no Brasil. E ele foi gestado no contexto de uma pesquisadora bastante interessante, que veio trabalhando há muito tempo com juventudes, né, que era a Glória Diógenes, saiu do pensamento de Jair Meneghelli, ou seja, um ex-sindicalista, foi proposto pela Confederação Nacional das Indústrias, que eu acho assim, é um contexto diferente de um sujeito político empresário, né, mas forjado por pessoas que têm necessariamente a compreensão do que é a desigualdade social no Brasil e do que é preciso para ser enfrentado. Eu, sinceramente, considero esse projeto muito corajoso, inclusive porque banca uma bolsa bastante significativa, obviamente que não faz enfrentamento ao que o mercado do sexo adulto promove as meninas de 19 anos, mas eu acho que a gestão pública devia se espelhar nele. Só uma questão, assim, que sempre quando a gente discute trabalhadoras sexuais, mercado do sexo, é absolutamente invisibilizado, mas não é pouco, não existe na discussão, são as trabalhadoras sexuais travestis. É como se não existisse. Elas não aparecem, as travestis não aparecem na matéria da Globo, não aparecem nas nossas conversas, não aparecem nas nossas políticas públicas, né? Qual que é a história das travestis? São, inicialmente, meninos de 12, 13 anos, que são expulsos de casa, né? E não tem nenhuma outra alternativa a não ser vender sexo. Estão nas ruas, né? No entanto, a matéria da Globo não toca no assunto, porque tocar nesse assunto significa perguntar quem é o cliente da travesti. Claro. Quem consome o sexo da travesti. E aí nós vamos ver uma outra face da sociedade, que são os homens heterossexuais, que eu sempre gosto de falar disso porque locais, né? Locais, porque parece que o turista não se interessa muito. Não, porque nesse processo, eu acho que o trabalho sexual, na divisão globalizada hoje, é um dos trabalhos que mais circula no globo. E nós oferecemos, nós, mulheres, travestis, transexuais, né, é uma das principais mercadorias, o sexo, nossos corpos nos mercados espanhóis, franceses, italianos, né? Então, na verdade, eles não precisam vir ao Brasil, porque as travestis geralmente não voltam, porque são assassinadas, né? E, no entanto, ninguém
toca nesse assunto. É como se eu tivesse assim, a mulher e uma categoria absolutamente desumanizada que são as travestis, trabalhadoras de sexo. Se fosse a escória das trabalhadoras do sexo. Exatamente. O sexo já são marginalizadas. Então não existe política pública, porque são sujeitos que não existem enquanto sujeitos de direitos, né? E que você tem locais, a gente sabe os locais em Natal, que os pontos, né, onde há as trabalhadoras sexuais travestis. No entanto, e veja que coisa interessante, foi a primeira trabalhadora sexual que conseguiu inscrição no INSS como profissional do sexo, é uma travesti do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, isso é uma questão. Uma outra questão que eu queria falar é que eu acho muito difícil fazer essa discussão numa mesa só, exploração sexual, porque eu acho o seguinte, a trabalhadora sexual e o cliente tem um contrato, é um contrato onde tem pessoas em volta, policiais inclusive, o Estado inclusive muitas vezes fazendo mediação. Esse trabalho tem que ser legalizado, precisa ser legalizado, conversando, discutindo como que vai ser legalizado, porque senão a criminalização das mulheres e a preservação, porque a questão é, toda essa discussão que a gente faz é para quê? É para ajudar as mulheres profissionais do sexo? Não, porque elas vão ficar sem emprego. O turismo sexual não vão vir, os homens não vão consumir, porque não vão gastar, porque vão ser presos e tal. É para protegê-las? Mentira. O que está por trás é uma noção moral de família e de sexualidade. Então, exatamente. Tanto que não se conversa, ninguém fala, ninguém dá voz. Então, políticas públicas têm que passar primeiro para o reconhecimento de sujeitos de direito, que são as trabalhadoras sexuais e a legalização do trabalho. Agora, Berenice, eu acho que tem um contexto difícil, que acho que no contexto do turismo sexual, as mulheres que atendem essa demanda, elas necessariamente não se reconhecem, não é? São as garotas de programa, assim, porque na verdade porque é uma outra categoria, não é? Porque o caso, assim, a prostituição é uma identidade de trânsito. Na verdade, se busca uma oportunidade, pelo menos por caso das mulheres, uma oportunidade de casamento com o estrangeiro, de viajar e juntar dinheiro para montar um salão de beleza, um restaurante. Elas não escolheram aquela profissão para ficar, né? É uma opção. É uma opção, assim, né? de mobilidade, ou para um casamento, ou para juntar um dinheiro, porque também essa coisa de manejar o corpo é muito transitória. Com 40 anos, 45, uma mulher já não atende mais a essa demanda, né? Então é complicado, muito difícil. Mas eu questiono, em função de não haver uma legalização, um reconhecimento por parte da sociedade dessas profissionais, então isso aí passa a ser marginal, e sendo marginal há um envolvimento, um link com drogas, com crimes. Então é isso que eu queria questionar, né? Que talvez a sociedade perceba a prostituta como a grande vilã da história, porque superficialmente parece que é ela que traz a desgraça para a sociedade, né? Então, de que maneira, né, essa coisa pode ser melhor explicada para a sociedade, melhor entendida de que não é ela. Mas a sociedade sabe. Você a acha sociedade que sabe? É claro que sabe. Claro que sabe da funcionalidade de uma profissional do sexo, inclusive nas estruturas heterossexuais de casamento. Né? Que muitas vezes assim, tudo bem, ele sai, ele vai ficar, vai ter que ter o programa dele lá e vai voltar para mim. Né? É muito funcional essa estrutura que a gente tem. Uma coisa que a gente discute não é uma discussão de 2 anos, 3 anos, é secular. A figura da profissional do sexo, ela não é uma coisa que surge em função, inclusive eu acho que não tem um vínculo direto do tipo miséria, trabalho sexual. Não tem. Em todos os países. Em todos os países do mundo você tem. Maior, menor, tanto que eu acho que é um dos maiores fluxos migratórios do trabalhador, da trabalhadora, é através do sexo, dos seus corpos. Né? Então eu acho que a sociedade sabe. Né? Só que é óbvio que você tem uma polaridade, a santa e a puta. Né? Muitas vezes a santa e a puta estão absolutamente juntas. Várias pesquisas mostram a dupla carreira da prostituta, que são donas de casa e que trabalham na noite, em acordo com o seu companheiro, porque é um trabalho. Não tem amor, não tem beijo na boca, não tem paixão. Tem um acordo. O que é que nós vamos fazer? Né? Inclusive, as epidemias, as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, por exemplo, aonde que ela cresce mais? É com as trabalhadoras sexuais? De forma alguma. Nos casamentos formalizados. Heterossexuais. É a feminização da doença, da epidemia, a epidemia. Então, eu acho que sabe sim, né? Que ela
É fácil, talvez, falar, não, porque a puta tá lá, é pecaminosa. Mas não existia puta se não tivesse cliente. Isso é meio... Agora, óbvio. eu queria... Jolúcia, só no próximo bloco, eu vou deixar você falar. Eu vou ter que chamar o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta debatendo a questão do turismo sexual em Natal. Grandes temas. Oferecimento Adurne. Uma história de lutas e conquistas no processo de consolidação e democratização da UFRN e na valorização do professor. Adurne 30 anos, um passado de vitórias, um presente de mudanças e um futuro de novos rumos para o movimento docente. Viva este momento. Associe-se e dê continuidade a esta história. Um sindicato plural, democrático e propositivo. Adurne, 30 anos. Grandes temas. Oferecimento Adurne. Estamos de volta com o programa Grandes Temas, discutindo hoje a exploração sexual aqui em Natal. E no final do bloco, Jolúcia queria falar, eu passo a palavra. Na verdade, eu também acho que é difícil relacionar 3 temas dentro de um, né? Que é a questão da exploração sexual infantil, prostituição adulta e o turismo sexual. Na questão do turismo sexual, eu creio que falta, assim, a sociedade natalense deveria... Tem algo, assim, que é do destino, né, exótico. Nós temos essa herança, né? O Brasil... e alguns países da América Latina ficaram com essa coisa do destino exótico. Então, uma viagem, o que ela proporciona, o inusitado. Porque a mídia divulgou isso, né? No início do desenvolvimento do turismo aqui, era o paraíso tropical. E continua sendo, Nordeste, né? exatamente. E continua sendo, tinha todo aquele apelo à imagem da mulher, quer dizer, mas independente disso, tem algo mesmo da propriedade do que uma viagem possibilita. E eu quero sempre reforçar que necessariamente não existe assim uma ligação muito forte com relação
a questão a dependência econômica, digamos, das mulheres e o trabalho do turismo sexual, mas ele, num contexto como o do Brasil, né, da prostituição adulta, num contexto como o do Brasil, se fortalece essa relação. Então, assim, a gente tinha até dito anteriormente que, por exemplo, o fato de a gente, em Natal, nunca ter pensado, pelo menos há 10 anos, em como prevenir, né, ou como pensar em se relacionar com o desemprego da população jovem, que aqui é prioritariamente feminina. Então, isso cria uma demanda bastante favorável para que as mulheres se disponham mais a fazer esses trânsitos de trocas financeiras e sexuais, é um dado. Sobretudo quando nós temos uma prática sexual muito libertária no Brasil, não é? A gente tem... Cultural. Cultural, então, assim, nós temos... A virgindade não é mais esse tabu, as mulheres aqui se relacionam com o corpo de uma forma extremamente livre. Então, acho que é isso que a gente precisa se relacionar e perder esse pânico, porque, na verdade... Eu acho que uma das questões que se coloca é desse mistério, né? Assim, mas imaginar que existe uma rua na cidade em que as mulheres estão trocando dinheiro por sexo. Isso é um negócio assim, para uma sociedade como a nossa, né? Com valores cristãos arraigados ao extremo, então conservadora, né? Ainda. Isso causa um pânico. Eu acho que também penso que as mulheres, nesse trabalho, elas não necessariamente querem a legalização, porque pressupõe já uma outra estrutura de opressão e de dominação, que é dos homens que vão tomar conta das boates, né? Dos bares. Tem esse temor com algumas profissionais do sexo. Eu acho que a questão é escutar o sujeito que vive a experiência. Eu realmente concordo com a Gabriela Leite, né, do grupo da Vida, né? Ela diz, sou puta de profissão, né? Quero me aposentar, né? Por opção, né? E como ela, muitas outras. Outras não, por ser muito estigmatizada a profissão, né? Dizem, não, eu não quero, mas é uma parte, como você fala, de trânsito, né? Mas não acho que os homens usam os corpos das mulheres, não. Eu acho que são duas pessoas adultas, que é diferente, nós estamos falando de pessoas onde tem acordos, né? Que tem pessoas envolvidas, até chegar nesse momento do encontro de duas pessoas, tem uma rede envolvida, mas ali são duas pessoas adultas. Na negociação, mas eu digo assim, na estrutura da rede, quem vai ser o dono da boate, o dono Homens do e mulheres, bar, tem um trabalho uma do questão Tadeus, muito interessante. do Tadeus e da... Tadeus Blanchett. Que ele vai mostrar justamente isso, que às vezes é o marido e a mulher que tomam conta da boate, que aluga o quartinho, não é? Esse lugar, né, que é ocupado exclusivamente por homens, não existe. Né? São homens e mulheres ganhando em torno do trabalho sexual. Entende assim? Então, deixa eu tentar aqui organizar e entender a mesa, para que o telespectador também possa entender. Me parece que há um consenso de que existe o problema. Se existe o problema é a questão infantil, né? A questão da exploração sexual da criança e do adolescente. A questão da mulher adulta não é um problema. É uma opção, é isso que você... É um problema porque ela não tem reconhecido. Nem assim. sempre, eu acredito que nem sempre. Porque, veja bem, o que a gente estava conversando um pouquinho aqui também no intervalo, aquela mulher adulta, ela faz opção pelo estrangeiro, porque o estrangeiro vai pagar melhor, porque ela tem a expectativa de ter uma vida melhor, de casar, de ir embora, morar fora, Mas ela também, como eu estava colocando, também tem o outro lado da moeda. Ela também pode ser assassinada, ela pode se envolver com drogas. Então, eu queria tentar, para que o telespectador possa entender melhor, para que direção... Né, está indo o nosso debate, contra ou a favor? Porque, na verdade, é uma situação bastante complexa, né? Não dá para a gente, como você falou, a questão de ouvir o sujeito. A gente tem que ouvir o sujeito para poder tá avaliando, analisando a situação de cada um. Eu acredito que existem as mulheres que realmente estão porque quer uma melhor condição ou quer um casamento estrangeiro, como também existem as mulheres que estão sendo empurradas assim por uma condição financeira ou por uma questão cultural ou até pelos vínculos familiares fragilizados, né? Também. Então, acho que é uma situação muito complexa. Acho que não dá para a gente achar assim, que é sempre por vontade, mas também não dá para dizer que todas estão sendo exploradas. Que, assim, não dá para ficar na clandestinidade, porque isso realmente criminaliza.
O que você legaliza, inclusive, claro, também, você legaliza. E aí, se eu quero registrar minha carteira, como vai ser as relações trabalhistas, isso se discute, a sociedade tem que discutir, mas o primeiro passo é legalizar uma profissão, porque você imagina, como você mesmo falou, depois de 40 anos, né, não, vai cair na clientela. Né? E aí, como é que faz? Cidade, né? Miséria, sabe, a miséria. Pessoas, as profissionais do sexo com 50 anos não têm o que comer. Então, assim, se puder pagar o INSS, se inserir, eu não estou falando de algo absurdo, quer dizer, de vários países que têm a legalização, né, que você tem a trabalhadora sexual é um trabalho regulamentado. Que deve ser Mas o Ministério do né? Trabalho não reconhece. É uma ocupação. Uma ocupação. Tem um código, mas não tem. Mas elas podem se registrar como autônomas, né? Eu soube de mulheres de Vila Mimosa que já estavam requerendo aposentadoria, já nessa perspectiva. O que eu acho, na verdade, que é problemático e que a gente deveria também se concentrar, eu acho, talvez, nesse diálogo, é mesmo na incapacidade, aí naquela perspectiva que você disse, de como é complexo o problema, e tem mulheres que é como se fosse a capacidade de resiliência. Mulheres de classe média, né? As estudantes universitárias que têm essa conversa aqui em Natal, elas transitam com mais facilidade. Agora, mulheres de uma classe mais popular, né, eu acho que é difícil. Você, uma vez entrando, é difícil o retorno, você não tem o suporte, né? Aí eu acho que em relação a isso é que a gestão deveria se posicionar, e eu acho que de forma preventiva, porque eu estou ali me lembrando desse trabalho da Casa Renascer, e eu acho que tem algo assim que é encarar mesmo. Veja bem, a gente tinha notícia de Natal, de um diagnóstico Natal 2015, um plano estratégico para Natal. Lá já tinha uma pirâmide construída por Mardoni, França, que já dizia desse montante do que seria Natal na sua população jovem, feminina e desempregada. Nós nos relacionamos com esse dado na última Conferência de Política Pública para a Mulher. Mas nada foi feito. Veja bem, esse ano, faz mais ou menos um ano que lutamos para que seja estruturada uma Secretaria de Política para as Mulheres de nível municipal. Mas, assim, é como se... Eu acho impressionante como é que Natal, essa questão ainda não virou uma prioridade política, uma questão, assim, sabe, desse Estado. Não uma política de governo, mas, assim, sabe, assim, uma questão do Estado do Rio Grande do Norte de enfrentar essa questão. Eu acho isso, assim, porque desde 94, que eu acho que é quando teve aquela campanha, que começou aqui a Secretaria Executiva Nacional, que deflagrou todo esse processo na CPI e tudo, não se toma uma posição mais... Não estou querendo falar da perspectiva moralista, nem higienista, mas de se reconhecer um problema que agrava cada vez mais mulheres em condições de pobreza também. Se colocar de forma mais efetiva, né? Efetiva mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, o telespectador está começando a mandar pergunta. A Lúcia de Neópolis, ela gostaria de saber o que o CREAS está fazendo hoje diante deste tema que está sendo abordado. Bom, como eu falei antes, o CREAS trabalha com o serviço de abordagem social. Nós trabalhamos na prevenção, abordando, prioritariamente são as crianças nessa situação, até porque tem a questão, como Berenice colocou, que na questão das mulheres adultas já foge um pouco a nossa competência, porque tem a questão também da decisão por ela própria. Agora, com relação à criança, nós trabalhamos com os atendimentos às famílias, nós trabalhamos em parceria com a rede, juntamente com a rede. Nós recebemos as denúncias através do Disque 100, dos telefones dos CREAS, do Conselho Tutelar. Então, assim, nós trabalhamos com atendimento às famílias. Tem a questão da prevenção, que é através da busca da abordagem social, que nos pontos de Natal, onde são encontrados maior número de crianças e adolescentes nessa situação, que são abordados, que são levados para o CREAS para atendimento. Em alguns casos que às vezes eles se recusam também a acompanhar, nós tentamos pegar os dados ou ficamos constantemente voltando ao local para poder conseguir resgatar e fazer com que eles recebam as nossas orientações e aceitem vir e possamos, assim, dar os encaminhamentos e dar o atendimento necessário. Você acredita que o trabalho está sendo feito a contento? Tem gente suficiente? Dá para cobrir um Olha, trecho no caso cidade? dos CREAS, hoje, nós temos 4 em Natal, um por região. No último levantamento assim, que nós tivemos junto com o Projeto Vira Vida, é a região que
possui mais crianças e adolescentes em situação de exploração a região leste e a região oeste. Então, até então se achava que seria a região sul, mas na verdade elas vão para a região sul, mas elas moram na região leste, elas moram na região oeste. Só que eu acho que também tem uma questão em relação à política pública, né? Em relação a esses programas e esses serviços que a gente tem hoje, porque eu acho que não basta só ter o serviço e ter o programa, é a qualidade desse atendimento, é a efetividade que esse serviço vem sendo dado, né? Isso é um problema sério que a gente tem aqui em Natal, inclusive, embora seja colocado aqui que existe 4 CREAs, mas aí como é que está sendo realizado esse acompanhamento, esse atendimento a essa família, essa criança e esse adolescente, né? O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, então, assim, na minha compreensão, a partir do SUAS, né, dos parâmetros do Sistema Único da Assistência Social, não é um trabalho preventivo, é de acompanhamento, é de atendimento direto a essas famílias. Então, eu acho que assim, a gente precisa trabalhar essa questão de uma forma realmente mais efetiva, num processo de acompanhamento de acordo com os parâmetros que a política, né, os SUAS orienta para, de fato, a gente garantir esse atendimento efetivo. Nós temos aí, de acordo com a DCA, muitos casos de denúncia que chegam na delegacia, não há o acompanhamento, né, dessas famílias. O programa SOS Criança, com a mesma questão. Então, alguns casos que chegam lá, que são encaminhados para notificação na delegacia, e que a delegacia encaminha, né, para a política pública, para o serviço, e que não há o acompanhamento. Só tem uma delegacia, né? Só tem uma delegacia para dar conta dos 167 municípios, inclusive uma viatura apenas, sem condições de um processo de fiscalização, que é papel das delegacias, né, estarem realizando esse trabalho de fiscalização, desvendando essas redes, essas rotas de exploração, e aí é uma questão que aí perpassa política pública da segurança, né? E aí eu acho que assim, quando a gente vem falando nessa questão de que são iniciativas interessantes que vêm sendo realizadas, né, no caso do Vira Vida, né, que aí é uma responsabilidade do setor empresarial, algumas organizações da sociedade civil, também, algumas ONGs vêm realizando trabalhos importantes, algumas iniciativas, mas a gente não pode perder de vista qual é o papel da política pública, qual é o papel do poder público, e de fato está pensando em ações para enfrentar essa problemática, que não seja focalizada, não seja pontual, tem que ser integrada. Educação, assistência social, saúde, segurança pública. Estão fora da escola, né? Tem uma série de coisas. E o que assusta é que parece que já está fugindo do controle, já foge do controle há muito tempo, porque a quantidade de crianças que são expostas, né, são jogadas para fora das famílias, oriundas de famílias desajustadas, enfim, vão fugindo, né, e aí encontram esse caminho. E parece que não tem como, né, como só voltando segurar. Aqui, concluindo, que realmente o papel do CREAS é esse papel de atendimento e acompanhamento. O CREAS hoje ele trabalha da criança ao idoso, então nós atendemos todas as demandas que são em situação de violação de direito. Então, assim, não existe mais aquele trabalho contínuo, até pela questão da geração do vínculo dentro do CREAS, como existia antes no antigo Sentinela, que acho que o nome Sayonara se conhece bem, mas assim, o que nós fazemos é o quê? Trabalhamos com parcerias com as universidades, e essas crianças elas são encaminhadas nos casos necessários, porque existem casos que são mais pontuais mesmo, então é trabalhado. E a questão da prevenção, ele também está dentro do CREAS, porque na política ela fala da questão da busca ativa, que ela deve ser realizada pelo CREAS. Então realmente, de fato, ela é preconizada pela política, e ela deve ser realizada, certo? Acredito, assim, que não vou dizer que está excelente como deveria ser, eu acho que a gente está caminhando. O CREAS, ele funcionava como sentinela, como você bem sabe, e acho que vai fazer 2 anos que começou realmente a trabalhar como preconiza a política, a atender todas as demandas de situação de violações de direito.
Bom, eu tenho mais uma pergunta a fazer aqui, senão o telespectador não vai participar aqui. O Marcos de Capimacio, ele quer saber da mesa, por que não se toma uma atitude severa ou até punição sobre essa questão da rede de prostituição que está tomando conta da nossa cidade? Por exemplo, existe um estrangeiro que reside no bairro Cidade Jardim que foi denunciado várias vezes pelos moradores locais e nada foi feito ainda para resolver este problema que está comprometendo a nossa sociedade. Olha, essa Marcos. resposta dele é justamente, aí você me desculpa, eu acho que é criminalização, polícia, prisão. E assim, no caso envolvendo criança e adolescente, eu acho que é a fragilidade da política e, na verdade, a complexidade do problema. Então, eu reconheço, a gente conhece o plano, né, municipal de combate à exploração sexual e tudo, tem um comitê, mas eu penso que, por exemplo, pensando em criança e adolescente, é muito tímido, sabe? Muito pouco arrojado. Eu acho que o desafio que Natal tem, inclusive, de sair das manchetes dos jornais, por esse motivo. Agora, nessa outra perspectiva, a gente também vai criar uma fobia, né? Totalmente. Uma xenofobia aos estrangeiros, porque também tem isso aqui em Natal. As pessoas abandonaram Ponta Negra, né? Os natalenses abandonaram Ponta Negra porque não querem se encontrar com estrangeiros, ao lado de mulheres afrodescendentes, miscigenadas, porque também já tem esse outro mito. Exatamente, aí tem um corte, quer dizer, você vê um estrangeiro e vê uma negra juntos, prostituta, exploração sexual, quer dizer, o olhar já está tão construído, né, para olhar a negra como pobre, e o gringo como um explorador sexual, que esse olhar está naturalizado. E como eu falei assim, ao falar de um turismo sexual, e falar turismo sexual já vem a imagem o quê? Não é do carioca que vem, não é do cearense que vem, é do italiano, é do português. Que aí sim, produz uma alteridade, né? Esse outro que vem aqui mesmo, essa coisa do imaginário do colonizador que vem aqui. Sim, então, não reproduz o colonizador que seduz, que vem aqui aproveitar os espelhinhos. Exatamente. Então, esse tipo de discurso, eu não sei para que serve. Na verdade, eu não sei para que serve criar a fobia do estrangeiro, né? Não escuta, porque o que seria proteger as nossas mulheres para os nossos homens poderem explorar melhor? Para que serve, afinal de contas? Uma matéria como aquela que nós começamos a discutir, que os estrangeiros vêm aqui sim, vêm, compram sexo, sim. Né? Como tem carioca aqui lá, o cearense, isso existe. Agora, esse tipo de discurso que produz esse monstro, né? Esse monstro que é o turista estrangeiro, para mim, não tem serventia nenhuma. E pedir, como esse texto desse telespectador, né? Que pede o quê? Pede punição, pede prisão, pede cadeia. Como? De repente está vivendo com uma companheira, ou qual que é o arranjo que eles têm lá com essa mulher, se é uma relação aberta, se ele transa com quem ele quiser e ela também. Ninguém sabe. Agora, o fato de ser um estrangeiro com uma brasileira, pode ter carinha de jovem, o que ele pede? Polícia, prisão. Agora, eu acho que é um fato inegável que aí, junto com esse mercado, como é que nós chamamos? Isso que está por debaixo do pano, essa economia marginal, né? Como diz uma parte da sociologia, essa coisa do tráfico de drogas e a lavagem do dinheiro que se associa ao mercado do sexo porque é legal, né? Claro, o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, inclusive, isso é um dado aqui em Natal muito sério. Sim. Realmente, a gente tem notícias aí de como tivemos há 3 anos atrás, acho que aquele caso da lavagem de dinheiro que envolvia aquela rede de noruegueses, não é? Tem essa coisa toda, então... Teve aquela Ilha da Fantasia, que também... Era a Ilha da Fantasia, na operação da máfia, né, do povo da Corona. Então, assim, há algum tempo, eu acho que aí é muito interessante que a elite, que as pessoas que se dedicam à política, né, os candidatos que se trocam sucessivamente, eu acho que esse povo aqui, essa camada da população de Natal, precisava prestar atenção justamente nisso, porque aí nós tivemos agora, em 2 anos atrás, um enfrentamento acirrado para flexibilizar o plano diretor. E aí por trás não tem nada mais, nada menos do que especulação financeira imobiliária e vem lavagem de dinheiro junto. Então, assim, existe também todo um arranjo no litoral nordestino de desarrumar também essas configurações locais de sociabilidade que davam um pouco mais de condição para as pessoas que estão no local, que moram, que tem o seu restaurante, sua pousada pequena,
se movimentar diante também dessa opressão do sistema financeiro internacional e vir bancar negócios aqui. Eu acho também que aí eu acho que é preciso falar também sobre as opções políticas que são feitas, não é? Porque a questão de trabalhar um imaginário simbólico altamente libertário andado no Brasil, mas a gente também tem arranjos, assim, sobretudo pela falta de oportunidades em que o dinheiro chega e a população se rende completamente. Eu acho que quem conheceu São Miguel do Gostoso há 5 anos atrás e vai hoje lá naquela cidade, naquela praia, vê o que está acontecendo, né? Então, assim, não é que não vai haver interação sexual e afetiva entre um estrangeiro e um nativo, tanto faça homem como mulher, mas o problema é como os desarranjos da economia local têm sido produzidos. Então, você vai criando forças de desigualdade, né, no município. Agora, no caso, seria o estrangeiro, ele tiraria o foco do real responsável, ele está sendo colocado como o grande responsável por todo, né? Então, o responsável está em outro lugar, ele está mais atrás da responsabilidade de outra instância. Eu acho que, sim, mas assim, só é mais um dado aqui na nossa conversa, eu acho que tem uma coisa que coincide, assim, em grandes temas, um dos grandes temas, acho que foi o último, não lembro, nós discutimos a violência contra as mulheres. E o descaso das políticas públicas na instalação de inquéritos, BOs, as delegacias das mulheres, que é um horror, né? As mulheres não conseguem registrar o caso de uma estudante aqui, que foi agredida dentro dessa universidade dia 21 de fevereiro, né? Provavelmente por estudantes dessa universidade, e que provavelmente não vai dar em nada, tentou fazer um registro na Delegacia das Mulheres e teve muitas dificuldades, né? Bom, o que eu estou querendo falar? Que é uma coisa, que será coincidência, por exemplo, que tantas mulheres heterossexuais são agredidas, assassinadas, e é um descaso. As mulheres continuam apanhando, continuam sendo assassinadas, e ao mesmo tempo as mulheres profissionais do sexo também, esse nível de vulnerabilidade. Eu acho que é o seguinte, quando discute questões relacionadas à mulher, como se fosse em termos de política pública, na construção de uma hierarquia, de distribuição de orçamento, de planejamento, fosse de menos importância. Exatamente. Né? Então, eu acho que é possível pensar pontos de conexão nesses dois temas que aparentemente não tem conexão. Mas que quando a gente pensa na questão das políticas públicas, na ausência de políticas públicas, aprova-se uma lei, mas ela tem que ser efetivada, tem que ter concurso, tem que ter ampliação das delegacias, né? E por aí vai. E com essas mulheres que são vulnerabilizadas pela miséria, pela falta de oportunidade, pela falta de escuta do poder público, né? Então, acho que tem pontos de conexão que o que tem de ponto em comum? A mulher. E tem uma coisa que é interessante que você traz, que a questão a gente já compreende qual é as prioridades da gestão pública a partir dos orçamentos. Exatamente. Né? A partir das peças orçamentárias, no PPA, quem fizer uma análise já dá para compreender o que é prioridade. E a gente sempre vê, assim como a mulher, a criança e o adolescente, embora no Estatuto diga que criança e adolescente é prioridade absoluta, mas sempre está à margem. Então, o orçamento é sempre muito aquém do número de população de crianças e adolescentes que a gente tem no estado e que a gente tem no município de Natal. Então, vocês acham que sem o poder público atuar efetivamente, a situação vai continuar desse jeito? E com a Copa vai piorar? Tem que ter. Com certeza. Se não virar um caso de prioridade, um plano interessante de enfrentamento que não tem que ser estigmatizante, nem higienista, não criminalizante. Perfeito. Se não for pensado um plano assim, sabe, não adianta fazer uma reunião, teve a reportagem, vamos nos reunir, não dá não. Porque a gestão pública perdeu essa possibilidade de fazer planejamento, né, participativo. A gente perdeu esse negócio agora na nossa cultura política. Inclusive, precisa ser feita uma ação conjunta com as entidades, com todo mundo que está envolvido, mas para pensar saídas criativas. Inclusive, a gente tem que estar dialogando, a sociedade tem que estar compreendendo quais são os programas, o que é que está se pensando para a Copa, quais são os programas efetivos que vão estar saindo aí, para a gente poder estar discutindo se de fato é o que é de interesse da maioria da população, né? Porque a gente não pode perder de vista, né, um grande evento como esse, o que gera de investimento para o Estado, mas também os riscos dos impactos negativos que também um evento como esse pode estar gerando. E não só o evento em si, né? A gente tem que falar isso bem antecipadamente, né? As grandes obras que têm uma grande mão de obra masculina.
Então, começa desde aí das obras para a Copa, e que isso tem que ser trabalhado. As perspectivas masculinas são maiores do que para as femininas, né? Bom, nós estamos já no finalzinho do programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de saber, assim, o olhar para vocês, o olhar de vocês é otimista ou é pessimista? Você acha que a sociedade, diante de várias discussões como essa que nós estamos tendo, você acha que a sociedade civil, organizações, ONGs, tem a capacidade de tentar acordar, mobilizar esse poder público, ou a coisa ainda vai se arrastar muito? Rapidinho, 1 minuto. Como é que eu posso dizer? Eu acho que nós temos muito trabalho. Então, acho que as pessoas precisam se animar em Natal e participar dos fóruns. Temos o Comitê Popular da Copa, inclusive, hoje tem reunião na OAB. As pessoas precisam se engajar. Eu acho que a gente precisa fazer muita sensibilização com vereadores, com a gestão pública, muita mesmo. Tem o Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente, que é de organizações sociais. Tem o Fórum de Mulheres, também composto de organizações sociais, comunitárias, e aí que é fundamental a participação. A sociedade se engajar, né, mobilizada para, de fato, acordar, né? Ok, gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês aqui no Grandes Temas. Eu espero que o debate tenha, né, servido. Você que está em casa também faça uma reflexão a partir desse nosso debate. E a gente se encontra na próxima segunda-feira no Grandes Temas. Uma boa noite e obrigada pela companhia.